Pessoal, entre 2001 e 2023, 1.260 pessoas morreram no trânsito de Maringá. Os dados são do CEMOB e estão disponíveis para consulta pública. Na média, foi como se, nesse século, 57 pessoas morressem em acidentes pela cidade a cada ano. Desde 1997, quando os dados passaram a ser compartilhados, o ano com a maior quantidade de mortes foi 2004, com 85 óbitos. Já o ano que teve menos mortes foi o de 2021, com 33 óbitos. Quem fez essa consulta pública foi o jornalista Vitor Ramalho, para o Maringá Post, que hoje não está aqui com a gente. Porém, quem tem acompanhado a violência no trânsito maringaense é o também jornalista Edivaldo Magro, que você tem mais de 30 anos aqui na cidade já, da sua formação e da sua procura e descobertas em relação ao trânsito da cidade. Pois é, Marcelo, desde a minha raiz lá na Varta, cidade lá da Londrina. Você é de Varta? Eu sou da Varta, nasci terra do Conan, né, do Bárbaro, do Meu Deus do céu. Raizeira lá, raizeira. Marcelo, eu acompanho, você também, né, os muitos acidentes, das muitas tragédias que acontecem no trânsito de Maringá, e quando a gente vê estes números, 57 pessoas, a média, né, até você ter um número aí, nós tivemos um ano com um número expressivo de mortes, nós destacamos quando mais morreram. 2004 foi 85 Pois óbitos. é, olha só que coisa absurda. É sempre necessário fazer o recorte da circunstância desses acidentes, né? Normalmente, os acidentes acontecem essencialmente por imprudência do motorista, por desrespeito às leis de trânsito, avançar um sinal fechado, não respeitar a preferencial, o excesso de velocidade, e temos muitos e muitos exemplos desse. Eu lembro um caso muito excepcional, não creio que as pessoas vão se lembrar do caso da Regina Coalho, que morreu na Colombo, vítima de um acidente em que dois jovens, tiravam racha, né? Infelizmente, nós cobrimos de forma muito, muito atenta, eu era editor-chefe na época, 2 repórteres especificamente trabalharam muito nisso, destaco mais a Josi Costa, e nós lutamos muito para que aquele acidente se transformasse numa pena, de fato, os responsáveis fossem punidos, isso não aconteceu. Mas, fazendo esse recorte do acidente no trânsito, eu creio que nos últimos anos, talvez na última década, tenha subido absurdamente o número de acidentes envolvendo motociclistas. Primeiro, porque o número deles no trânsito aumentou significativamente. E depois que eles, igualmente, desrespeitam muito as leis de trânsito, seja lá em função da velocidade com que trabalham, nem entro no mérito por quê. Mas não dá para comemorar números de mortes, sabe, Marcelo? Que um ano morreram 85, no outro ano 57. Mortes, sejam ela qual for, num ambiente de tragédia, sempre deve ser lamentável. Mas eu gostaria muito que a gente tivesse os recortes, né, dos últimos anos. Quais são as idades, as faixas etárias que mais morreram? Que tipo de acidente envolveu, se é moto ou carro? A região. Então, a gente deve entender muito isso, porque ontem nós comentávamos aqui sobre o número absurdo, eu vou sublinhar a palavra absurdo, porque 338 mil multas não dá para só atribuir a responsabilidade do cidadão. Porque o gestor público coloca ali sabendo que vai acontecer um volume gigantesco de multa. E não faz absolutamente nada para fazer campanhas educativas. Então, só coloca a mão no bolso, sabe, Joel? Coloca a mão no bolso do cidadão, que é mais fácil do que você fazer um trabalho lombada, que não pode ter mais, né? Mas lombada não gera, não gera dinheiro, entrar né? nesse método. Mas agora, os redutores que fazem com que a pessoa pare, porque vai ter um prejuízo também, só que não gera dinheiro público, né? Pois é. Essa questão de intervenção no trânsito, acho que passa necessariamente por educação. É claro, a educação no trânsito é o principal, é o primeiro. Eu já defendi muito o radar aqui, Marcelo. Só que eu estou me convencendo, sim, que a gente construiu uma indústria da multa, sim, em Maringá, porque só aumenta 41 milhões de arrecadados. O número de mortes em 2023, Marcelo. 2023 nós não temos aqui, mas a gente pode levantar aqui a produção. Pois é, porque quando você instala o radar, você espera que o radar reduza o número de acidentes e de mortes. Se não for isso, alguma coisa está muito errada nessa questão dos radares. Segue, Marcelo. Joel, você acha que a lombada, ela significa a falta de educação do trânsito, uma vez que você coloca uma lombada, em vez de você educar, você apenas está tentando evitar um acidente? Acho que sim, Marcelo, mas a vida em sociedade ela precisa de alguns controles e mecanismos sociais de contenção. Como a Regiane estava falando aqui, a lombada dói na parte mais importante do órgão do ser humano, que de repente é no bolso ali, né? Ele não vai querer, de repente,
passar com a velocidade máxima, mas eu concordo também com o Edivaldo, que é premente que a gente faça também mais campanhas educativas. Eu acho que os redutores de velocidade, radares, são importantes como medidas também paliativas, mas você precisa de outras medidas nas escolas também, até mesmo aquelas ações que existem no trânsito. E uma coisa importante que o Edivaldo colocava é o aumento de motociclistas, sobretudo por conta dessa nova indústria de trabalhadores de aplicativo. Até o governo federal tem essa intenção, já lançou algum projeto de regulamentação, porque multiplicaram-se os motociclistas e esse pessoal trabalha num ritmo frenético e alucinado ali para as entregas, com metas, com prazos. Então é importante que dá essa atenção especial aos motociclistas e especialmente no final de semana. Ali, Buga, e colegas ali naquele horário da balada, que o pessoal acaba bebendo, se exaltando mais. Eu posso estar enganado, mas eu nunca mais vi aquelas blitz que ocorriam ali em regiões centrais da cidade, que também inibem o cara que, de repente, acaba bebendo e pode destruir uma família ali na sua farra do sábado, do domingo. Nada contra quem bebe uma cervejinha, não, Marcelo Bugaré? Mas vai a pé, né? Mas vai a pé. Hoje em dia o Uber super acessível. E se for beber, ter pelo menos uma consciência. A gente sabe de tantos estragos e famílias que são dizimadas por isso, mas eu acho que é isso. Essa ação repressiva, cuidar desses novos trabalhadores de aplicativo, e a medida educativa, sem dúvida, é fundamental. O excesso de motoboys em São Paulo ganharam um apelido, né? Os motociclistas suicidas. Porque dá a impressão que eles não estão preocupados com a própria vida. Pois é. Eu queria ter feito a tarefa de casa, coisa que eu não fiz, mas para saber assim, também não sei onde achar essa informação. Quantas multas são por celular, ausência de cinto de segurança, parar em locais proibidos, em cima de calçada ou faixa dupla, dá uma... Estacionamentos regulamentados. Exatamente. Né, que essas multas... Vagas especiais. Então, tem muitas multas que podem ter sido aplicadas assim, por esses motivos, para a gente entender realmente qual é a dimensão das multas aplicadas por radar também. E outra é aquela que eu falei ontem, daquele carrinho que fica andando por aí, que eu tenho uma adoração enorme por aquele carrinho, né? Porque eu acho que é uma coisa muito sem graça, não sei, né? O carrinho do Star que fica passando e andando. Você não gosta da cor do carro? Ali. Não gosto, não simpatizei com a cor do carro, exatamente isso. Enfim, essa é a minha opinião. Eu tenho o direito de não gostar do carrinho, eu não gostei. Mas, assim, eu acho que a base de tudo, como o Edivaldo muito bem colocou ontem e hoje, a gente vai falar isso eternamente aqui, que é a educação no trânsito. Falta para todos. E também falta para muitos pedestres. Tá? Porque tem muita gente aí que se atira no meio da rua também, infelizmente. Infelizmente ainda acontece. E são raros, são poucos, mas também tem. Hoje eu passei por uma situação onde tinha um menino andando com patinete elétrico. Ele não olhou para trás. Né? E ele simplesmente passou no meio dos carros, ele não olhou para trás, porque eu acho que ele não tem maturidade suficiente para pensar na linha de raciocínio, que ela tem que olhar para todas as vezes, penso eu. Então, ali ele poderia ter acontecido um acidente, me colocado num acidente também, colocado a vida dele em risco e gerado mais um número. Então, tem esse tipo de atenção que a gente precisa ter, né? E eu não sei se é aplicado isso nas escolas ou não, a educação de trânsito básica nas escolas, assim como a gente fica falando aqui em relação ao lixo, aos cuidados que a gente tem que ter com isso, a educação lá embaixo mesmo, sabe, com as criancinhas, para já ir formando uma mentalidade do que vem para frente. Precisa de algum pré-requisito para ter uma desses patinetes? Não, acho que é tudo meio livre. Mais 4 quilômetros na via pública. Nosso colega aqui do Boteco do Pequeno, ele quer colocar uma lombada sobre a calçada. Exatamente, porque a velocidade que a rapaziada passa ali é bem mais de 4 quilômetros. Passam super rápido. A Gleice Colombo, que sempre está aqui, falando dos ciclistas achando que não tem que parar no cruzamento nas vias. Também outra situação, ciclistas também é um problema muito grande. Então, nesse misto todo, parte do princípio da gente ter que ter educação no trânsito. E uma coisa importante, Regiane, que você falou, discute-se muito em Maringá essa ideia de ser uma cidade inteligente, as smart cities, né? E isso diz respeito a uma cidade que tem ali uma capacidade de mobilidade. E Maringá tem implementado algumas alternativas para desafogar o trânsito e manter a segurança, como, por exemplo, ciclovias, inclusive para ser utilizadas por esses novos meios de transporte, essas motocicletas elétricas, eu sou super a favor híbridas, desses patinetes, né? dessa situação elétrica. Eu sou super a favor. Eu acho que, especialmente para Maringá, onde a gente tem calor e tem um terreno que super contribui, é super legal, mas precisa ter esse tipo de educação, né? Para as coisas fluírem para todos os lados, para que contribua, não cause problema. Olha que você vê, Regiane, há quanto tempo você não vê a campanha, por exemplo, nos ensinando
Como o cara que tem um patinete elétrico se comporta? Eu Como nós nunca vamos vi a respeitar? campanha. Eu nunca vi uma Sabe, campanha se alguma dessa. coisa a respeito disso, dessas mudanças do motociclista, do ciclista, sabe, você começar... Sério, aí eu não sei o que, Vocês o não gestor... acham que falta da- também da- uma educação para o pedestre? Que o trânsito é tudo, né? Trânsito não é é só o o As geral. pessoas não É um sabem passar ecossistema, faixa né? de pedestre, as pessoas não sabem fazer, atravessar uma faixa de pedestre. Exatamente. Não sabe que você tem que parar, fazer um sinal, que você manifesta o interesse de atravessar, para então você atravessar a faixa. Até a ponto do motorista entender que a intenção Exatamente. Aí o que a pessoa faz e acontece, alguém já deve passar pela situação, o cara vai falando no celular e atravessa a faixa. Sem dar aquela Exatamente. E aconteceu, eu já tive situações do meu tipo, lá com meu Fiat 147, que já não tem um freio muito bom, aí eu já tenho que dar uma freada meio brusca lá, e ele já dá uma... 147C 1977, é um clássico. É uma fortuna. É para colecionador, carioca, não é para o nosso pico, não. Inclusive, recentemente, uma moça faleceu de forma trágica aqui em Maringá. Não sei se vocês se recordam. Ela entrou de frente com o ônibus. Ela estava com um exatamente. desses novos Ela estava distraída. motocicletas, né? Acho que era um patinete mesmo. Patinete, né? Então, são formas interessantes de desafogar o trânsito, uma solução para as médias e grandes cidades, mas, de fato, é educação para esse novo pessoal, para esse novo meio de transporte que está se inserindo na nossa malha urbana. É que essa convivência, seu Joel, que é patinete, ciclista, carro, moto, ela está cada vez mais trágica, mais difícil. É uma convivência que precisa ser pacificada de alguma forma. E aí, eu sempre entendo, apesar da Regiane sempre achar que tem que ter mais prisão do que escolas, eu vou sempre defender mais escolas. Aqui se defende mais prisão do que escola. É escola em que se aprende tudo, é preciso educação, e daí não vai precisar aprender as pessoas, dona Regiane. O senhor quer que eu essa responda em educação... relação a isso? Não precisa não, que a Tá gente bom. vai pro break. Não, não, tá. Não. Dona Regiane tem todo o direito de se manifestar. Não, eu acho que na situação que nós estamos vivendo hoje em dia, sim, precisa de mais prisão, porque não dá para deixar bandido na rua. Agora, se você fizer uma... Eu não sei qual é o tipo da mágica, mas uma boa prisão, né? Que eu não estou falando de prisão no sentido de você fazer uma tortura, como o senhor está imaginando ou passando para quem está ouvindo, né? A senhora não entendeu, a senhora entendeu exatamente o que eu falei, Eu dona entendi. É Regiane. porque eu já trago da minha lembrança dos programas para trás, assim como os nossos ouvintes ali, então... A gente sabe o que a gente está falando aqui e eu estou justificando. Agora sim, concordo com mais escolas. Concordo também. Só que não dá para deixar bandido na rua, Edivaldo, hoje em dia. Não dá para simplesmente querer pegar ele pela mãozinha dele e levar ele para algum Aí a senhora canto. constrói a narrativa, tá vendo como é que é as coisas? Eu nunca não falei dá. isso. A senhora fica Eu tô alimentando o redando, chat, aí daí começa a levar pau no chat. Eu levar pau no exatamente. chat? Não, você. Eu, na verdade, entendeu? Mas assim, a educação é fundamental. Eu não vejo uma campanha de trânsito em Maringá há muito tempo. E Eu com não essas vejo. novas E se mobilidades. você recebe 41 milhões de reais, que deve ser aplicado tão somente em atividades ligadas ao trânsito, é de supor que seria adequado lembrar o uso da faixa, é lembrar, por exemplo, qual é a forma correta de se dirigir um patinete, como eu me relaciono com o motorista com o patinete. Então, você tem uma série de razões. Eu sei, por exemplo, que quando você passa com uma bicicleta, sobre a bicicleta, uma faixa de pedestre, você é um veículo, você não é um pedestre. O pedestre é que você está empurrando a bicicleta. Então, assim, tem uma série de detalhes a respeito dessa convivência no trânsito que nós motoristas não sabemos, a gente tem que ir atrás. E cabe ao gestor público, chamado autoridade do trânsito. Sabe quem que é a autoridade do trânsito em Maringá? São Gilberto Público, que é o secretário Sim, de Mobilidade. secretário da Aliás, CEMOB. porque eu tenho imenso respeito e considero meu amigo.